Missões é um tema importantíssimo para a vida da igreja. Ouso dizer que a igreja só está aqui ainda porque tem que fazer missões. E vamos conversar sobre esse tema tão importante com o pastor Luiz Nassif, a quem eu agradeço. Pastor, muito obrigado, querido, por vir ao programa Mente Aberta. Uma alegria, eu quero agradecer o convite também de estar aí com vocês nessa jornada. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Ministério da Oitava Igreja, principalmente pela atuação da Oitava Igreja em diversas áreas. E a área missionária é uma área que marca a Oitava Igreja, não é isso? É sim, eu lembro, desde que eu cheguei na Oitava Igreja, eu vi essa marca e eu acho que isso é muito por causa da própria impressão do pastor Jeremias, a forma, o coração missionário dele, isso flui para a igreja inteira. Eu costumo dizer que ser pastor de missões na Oitava Igreja é a coisa mais fácil do mundo, porque o nosso pastor principal, ele respira missões, então a gente já tem ali o ambiente e todo o apoio necessário. Pastor Luiz, eu fui missionário de uma igreja presbiteriana, até posso dizer a primeira presbiteriana, no campo de missões lá em Rondônia. E eu passei uma época, foi nos anos 80, que o Brasil viveu uma crise muito forte. E era difícil, porque toda vez eu tinha que, naquela época a gente usava telefone, não tinha rede social. Eu ligava para o tesoureiro da igreja, pastor, como é que a gente faz? Ele falou, missionário, a gente está lutando aqui e tudo. A gente que está no campo, a gente sofre muito. O que a igreja faz para organizar o orçamento para que não falte para esse missionário que está no campo, igual no meu caso, que graças a Deus nunca faltou, mas às vezes demorava a chegar. Como é que a igreja faz para priorizar ou para que não falte para quem que está longe assim? Olha, você foi com certeza muito abençoado, porque tem muito caso que falta mesmo. Falta mesmo? Falta mesmo. Isso eu acho que tem um pouco a ver com a nossa mentalidade no sustento de missões. A gente, quando pensa assim, em missões, geralmente a gente fala de oferta missionária, não é? Mas se a gente pensar o que é que está por trás disso, oferta é uma coisa que eu dou, às vezes esporadicamente. É eventual. Dízimo, eu sou fiel no dízimo. Mas oferta, quando Deus move meu coração, quando eu vejo uma necessidade ali, quando sobra um dinheiro. E o Brasil, desde aquela época, crise é uma coisa que está na nossa jornada como país, né? E espero que a gente tenha futuros melhores, né? A gente sempre tem essa expectativa, mas se a gente tem essa ideia, onde que eu vou apertar o cinto na hora de um tempo mais difícil? A tendência do povo evangélico, de modo geral, é segurar, manter o dízimo e segurar a oferta. E aí o missionário, se a igreja não está bem estruturada para isso, se ela está dependendo da entrada daquela oferta, quem vai sentir isso é o missionário, porque não vai entrar, consequentemente, não vai chegar lá no missionário. Agora, no orçamento regular das igrejas, eu não sei se existem pesquisas sobre isso, é normal água, luz, sustento pastoral? Como é que é a questão? Entra no orçamento regular das igrejas, missões, ou é mesmo no eventual? Olha, cada igreja vai ter uma forma de trabalhar. Eu diria que tem a igreja que vai fazer a mesma coisa que o crente, vai enviar como uma oferta e não encara aquilo como um sustento que o missionário almoça todo dia, ele tema em pôr os meninos na escola, aquela coisa que absurdo. Que é coisa assim, do dia a dia, ele também faz isso. E ele precisa ser sustentado com regularidade. Quando a igreja faz isso, ela fica refém ali da entrada da oferta missionária. Eu acho que a melhor prática que tem é colocar sim no orçamento. Olha, nós vamos, da mesma forma que eu sustento os meus pastores, eu vou sustentar também meus missionários. E aí a gente colocar isso como uma prioridade. Quando a gente faz isso, o missionário do outro lado ele se sente até mais seguro, menos estressado, mais saudável emocionalmente, porque ele sabe que ele vai tirar o saldo no banco, não é sempre um filme de terror, né? Suspense. Vai, não vai. E às vezes a gente joga no espiritual. Fala, mas tem que ter fé. Puxa vida, às vezes do lado de cá é muito fácil, né? Ele já tem que ter muita fé para ir. E ainda ter que ficar ali na fé mensal de se vai receber ou não vai, é delicado. Quais são
os critérios que as igrejas usam para determinar o valor desse sustento, eu não vou chamar de oferta, desse sustento do missionário. Depende do país, de destino, depende do porte da igreja de envio, como é que é isso? Olha, não tem uma regra não. Cada igreja tem uma política e cada campo, cada missionário também tem uma realidade. Então, se você é solteiro, se é uma família, se está indo para o interior, para Rondônia, para o Amazonas, se está indo para a África, às vezes a gente acha, não, a África, todo mundo é pobre, é facinho e tal, mas a África, muitos países africanos têm uma política de sobretaxar o estrangeiro. Então, o local, ele aluga um barracão a, sei lá, 500 moedas. O missionário vai alugar 2.000. É uma coisa assim, por quê? Não porque ele é missionário, porque ele é estrangeiro. Aquela mentalidade que o estrangeiro lá das Américas ou da Europa tem dinheiro. Isso já é quase que uma instituição em alguns países. Então, ajustar isso vai depender de igreja para igreja. O que a gente tem feito é analisar o projeto como um todo. As agências missionárias nos ajudam demais nesse momento, porque as agências missionárias estão lá com equipes nesses países. Eles têm geralmente um padrão. Olha, um solteiro ou uma família nesse país ou nessa região custa tanto. E aí a gente ajuda o missionário a montar o projeto, montar a planilha, e aí em cima disso a gente vai para o orçamento. Quanto daquela planilha que nós conseguimos ajudar? Dificilmente, raras são as igrejas que abraçam o missionário 100%. Ah, sim. Raras. A maioria dá uma ajuda e vai fazer parcerias. Nós temos os nossos missionários que têm parcerias com outras igrejas, mas também somos parceiros de missionários de outras igrejas. Nós cremos nisso. Que para alcançar o mundo, ninguém vai alcançar sozinho, né? Nós temos que trabalhar em conjunto. Então é difícil falar assim, olha, é assim que é feito. O que eu acho que tem que ser feito é assim, com consciência. A gente não entrar de qualquer jeito, para depois lá na frente, é aquela coisa que Jesus falou, né? Vai entrar na guerra? Senta e dá uma analisada. Planejar para não ser pego lá e não deixar o missionário refém. Você falou de agências missionárias, né? Como é que vocês encaram o trabalho das agências missionárias? É um mal necessário? Porque eu já ouvi dizer assim, não, que missões tem que ser tarefa da igreja local. A agência missionária existe porque a igreja não está fazendo bem o trabalho dela. Olha, eu concordo que é feito pela igreja local, sim. Não tem missionário, a gente fala, não tem missionário freelancer. Missionário que põe a mochila nas costas e desaparece. Precisa ter uma igreja local por trás. A igreja que envia, a gente vê isso lá de Antioquia, em Atos 13, e a história da igreja é assim, a igreja que envia. Só que as agências missionárias entraram, eu acredito, numa lacuna, onde a igreja estava, numa certa época, tendo dificuldade de trabalhar. E ainda tem, eu acredito. Por quê? Nós estamos aqui, eu sou pastor auxiliar na igreja local. A gente está com 1001 coisas para lidar aqui no dia a dia. Eu não tenho consciência dos desafios, das lutas, das dificuldades lá do outro lado do mundo. A agência, como ela lida só com isso, ela já tem muito mais conhecimento. O problema é que a agência também não vai fazer missões sozinha. É uma coisa em conjunto, uma parceria missionário, agência, igreja. Qualquer um deles tentar fazer sozinho não vai para frente. Dá errado. Eu já ouvi muitos questionamentos sobre destino dos missionários. Né? Hoje em dia, como está o movimento missionário? Porque na minha época, década de 80, quando eu fui missionário, a gente estava muito forte em África, Angola. Acho que você lembra daquela época dos missionários que foram presas, ficaram um tempo retidas, a Miriam, Margarida. Né? Então, assim, a gente falava muito de África, muito de tribos brasileiras, e países islâmicos ainda eram motivo de oração. Né? Mas como é que está hoje essa questão de destinos missionários? Se falava muito de janela 1040 há algum tempo. Ainda existe essa tal dessa janela 1040? Como é que está o destino dos missionários hoje? Olha, o destino ainda é predominantemente países mais, vamos dizer assim, fáceis de entrar, até porque a questão política, de preparo, então a gente vai ver muito missionário na África, Amazonas, quando eu falo muito bem aquém da necessidade, né? Mas em termos proporcionais.
E a janela 1040, apesar de alguns acharem que já é um conceito já antigo, batido, ultrapassado, não é. Quando a gente olha o percentual de missionários trabalhando com povos islâmicos, budistas, hinduístas, ali na janela 1040, ainda a taxa é muito pequena. É necessário enviar predominantemente para essas áreas. Só que nós começamos a ter outras regiões. Por exemplo, a própria Europa, que é considerada pós-cristã hoje. E o islamismo está entrando com força. Isso. Uhum. Então, se a gente não voltar os olhos e ajudar a igreja que é existente lá, que é viva lá, apesar de bem menor do que era antes, mas nós podemos aqui da própria África, da América do Sul, da Ásia, ajudar a igreja na Europa a se revitalizar. E é necessário também a gente olhar para esses lados. Foi bom você ter falado de Europa, pastor Luiz, porque eu quero deixar uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, porque eu já ouvi várias pessoas questionando jovens ou casais que falam assim, eu quero ser missionário na Europa. O questionamento é assim, você quer ir para a Europa? Você quer ir para Paris, você quer andar lá, né, na Champs-Élysées, você quer ir para Londres, você está querendo luxo. Como é que a igreja brasileira tem trabalhado essa questão de missões no primeiro mundo? Porque parece que a ideia de missões é assim, você tem que fazer missões num país que socialmente, economicamente está carente. Como é que a igreja tem trabalhado? Como é que está essa realidade hoje? O senhor responde para mim depois do intervalo, tá joia? Okay. Nós vamos para um breve intervalo, bem rapidinho, já voltamos com o pastor Luiz Nassif, falando sobre sustento missionário aqui no Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, conversando sobre sustento missionário com o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, pastor Luiz Nassif. Eu deixei uma pergunta aqui no primeiro bloco, uma pergunta que me incomoda muito. Eu dou aula em alguns seminários, pastor, e via de regra essa questão surge nas aulas, né? Ser missionário, eu posso dizer que alguém vai ser missionário em Londres, vai ser missionário na Suíça, falei de uma cidade, mas posso falar assim, de um país na Suíça, ser missionário da Dinamarca. Às vezes sou estranho, porque parece que há uma ideia de associação de missões com sofrimento socioeconômico. Como é que a igreja brasileira tem lidado com isso? Como é que quem trabalha com missões como o senhor lida com isso hoje? É interessante. Outro dia eu estava escutando um programa de rádio dos Estados Unidos, pela internet, e os dois estavam conversando e mencionaram o susto deles em encontrar na rua missionários africanos nos Estados Unidos. É mesmo? E eles perguntaram assim, mas o que você está fazendo aqui? Nós viemos evangelizar. Mas como assim? Tem muita gente perdida aqui nesse país. Uau. E eles eram um programa de evangélicos, era gente crente, e eles tomaram um susto inicial e depois falaram assim, não é que é mesmo? Não é que nós precisamos evangelizar nossa nação? E a gente tem essa noção de que só países pobres ou países 100% ou predominantemente de outra religião. Mas o que a gente tem visto é que os países, e a Europa, você mencionou os países europeus, a Europa é realmente um ponto de muita atenção. A Europa é a nossa origem de muitas igrejas evangélicas, né? Estados Unidos e Europa que vieram trazer o evangelho para nós. E quando a gente fala em missão, a gente sempre tem que lembrar isso, né? Nós hoje estamos aqui porque teve igreja enviando missionários para um lugar que era o fim do mundo, né? Naquela época. E hoje, esses países, ou a Europa de uma forma geral, especialmente a Europa antes protestante, é considerada hoje pós-cristã, como eu mencionei. Em que sentido? As igrejas foram aos poucos perdendo seu vigor, parou-se a evangelização dos mais novos, as igrejas envelheceram, há igrejas que você entra, que cabem lá 200, 300, 400 pessoas, tem 10 velhinhos na faixa etária, assim, na média de 70, 80, 90 anos lá, que é a congregação hoje. Isso, igrejas sendo fechadas para virar boate, mesquita. Então, é um drama, um drama. Sim. E há um pedido de socorro das igrejas da Europa. Eu acho que a diferença acontece que muitas vezes a gente vai, às vezes, para países da África, da Ásia, onde alguns lugares que não tem quase igreja nenhuma, nós vamos para plantar do zero, para falar do zero.
Quando a gente olha para a Europa, a gente não pode pensar dessa forma. Há igrejas lá vivas. Então, acho que nós aqui do chamado, antigamente chamado Terceiro Mundo, hoje, né, país em desenvolvimento, que é onde mais cresce o evangelicalismo no mundo, eles estão pedindo socorro, falam assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E firmar parcerias, enviar missionários, sim, para países da Europa, Suíça, para a Alemanha, né, que é um berço, né, do protestantismo. Enviar missionários para esses lugares é válido e é necessário. Talvez a forma de se fazer missões é um pouco diferente. Agora, o que você disse, há preconceito. Ah, você quer ir passear, você quer fazer turismo. E como fazer uma triagem? Pensando na hipótese de ter alguém que quer fazer turismo. Como se fazer uma triagem para enviar um vocacionado e não um turista oportunista? Ou mesmo um romântico. O mesmo problema acontece, às vezes, com a África e com outros casos. Um romantismo, de que a pessoa acha que eu vou ser um Indiana Jones para Cristo, aquela coisa assim, né? E com pouco tempo, não dá conta e volta. E o Brasil tem uma taxa de retorno prematuro de missionários alta, considerando a média dos outros países. Um pouco por causa disso, nós somos muito rápidos em impor as mãos e vai. E preparamos muito pouco os nossos missionários. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar o preparo do vocacionado, colocar ele à prova aqui, nos ministérios locais, enquanto isso ir acompanhando para ver se é isso mesmo, o chamado vai evidenciar cada vez mais forte nisso. Porque nós temos esse mesmo problema, o romantismo de ir para uma África da vida e a motivação errada de glamour de ir para a Europa. Ou querer fugir da crise aqui. Pode ser. Que é interessante que há casos também de pessoas que estão indo para a Europa, às vezes para os Estados Unidos, para tentar a vida, né? Sim. E Portugal, tem muita gente do Brasil indo para a Europa. Motivação. Com essa motivação de tentar a vida, de tentar escapar da crise aqui. A igreja também pode enxergar isso como uma oportunidade. Olha, você vai, tudo bem, ganhar a sua vida lá, o seu dinheiro, mas nós vamos preparar você para você não ficar lá solto, e vamos preparar você para você ser um plantador de igrejas lá. Você se associar numa igreja, e esse vigor da igreja brasileira, que às vezes a gente pode criticar isso, aquilo, mas comparado com a Europa, isso aqui é um avivamento. Agora, pensando ainda em Europa, pastor Luiz, eu fico pensando, qual seria o público-alvo? É esse europeu que está amortecido, que está sem vigor, principalmente, ou é, por exemplo, o imigrante que veio, esses refugiados? Qual seria o principal alvo agora? Ou não existe um principal alvo? É difícil falar em principal alvo. As coisas às vezes caminham juntas. Por exemplo, as igrejas vivas, assim, avivadas na Europa, elas acabam atuando muito mais intensamente com os refugiados. Elas estão mais preparadas não só para acolher o refugiado na sua necessidade física, mas ministrar para ele espiritualmente. Então, eu acho que é impossível trabalhar isso. Nós tínhamos um missionário na Espanha, ele era uma igreja espanhola, de predominância de cidadãos espanhóis, mas eles tinham um trabalho intenso social e evangelístico com refugiados. Interessante. Às vezes não é nem refugiados, às vezes é imigrantes. Imigrantes, entendi. Então, a coisa caminha junta. É difícil você ir para lá, eu vou para lá trabalhar com refugiados. Mas com quem? Você precisa fazer isso junto com uma igreja. Sim. Então, a coisa caminha junta. Não é um trabalho freelancer. Não. E esse é o perigo. Quando a gente faz missões freelancer, aí... A pessoa converte e vai congregar onde? Aonde? Agora, eu fico imaginando o custo de um missionário. Eu fui missionário no Brasil, a moeda era a mesma, então o que se enviava da mantenedora era o que chegava na ponta, né, no destino. Mas como é que é? Eu lembro que eu tinha colegas missionários, norte-americanos, né, e às vezes assim, o padrão era $1.000, $1.000 por família. Agora, $1.000 depende da época do... tem o valor. Existe um padrão, assim, R$1.000? Como é que é o sustento? Varia da Europa para a África, para a Ásia? Sim, geralmente as agências trabalham com regiões. Então você tem África, tem um certo padrão, vai variar de país para país, mas há certos padrões.
Quando você vai para sudoeste ou sudeste da Ásia, é um certo padrão. Japão já é um custo de vida diferente. E por aí vai. China, a dificuldade maior é conseguir entrar, né? Mas tem também. Europa já é euro. Então o que acontece? Você tem, na maioria dos países, tirando a Europa, eles fixam padrões de sustento em dólar. Porque é a moeda que vai trazer estabilidade. E na Europa, euro, naturalmente. E aí entra o nosso drama, porque nós não ganhamos nem em euro, nem em dólar. Então, quando nós enviamos o sustento, ele vai chegar na outra ponta dependendo da cotação. Mas o sustento, ele é enviado... deixa eu reformular a minha pergunta. Nos orçamentos das igrejas, é orçado em dólar ou contempla-se em real? Como é que é o normal? No orçamento do missionário é feito em dólar. Ele precisa fazer isso, dólar ou euro, né? A moeda que vai ser forte para ele lá. Porque é o que vai dar essa estabilidade para ele lá. Mas quando isso vai para o orçamento da igreja, quando ele vai vender o projeto, né? A igreja, aí vai depender. Há igrejas que votam o sustento em dólar. E aí ela transfere para si o drama da oscilação do dólar. Ela, vamos dizer, mata no peito. Já há outras igrejas que, na verdade, a maioria faz isso. Estipula em real porque os dízimos são em real, então, a não ser que ela realmente acho que dá conta. E aí, ao fazer isso, ela vou enviar R$500 todo mês. Ótimo. Raramente o dólar cai. Geralmente o dólar sobe. Aí R$500, que poderia ser $100 lá, passa a ser 50. E, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos foi o que aconteceu. O dólar disparou de 2 e pouco para 4. Mas há notícias de missionários passando necessidade? Muita notícia, né? O tamanho da necessidade vai depender um pouco da gordura que ele tinha para segurar. Tal. Se ele está com água no nariz, aí o problema é sério. Houve casos, inclusive, de missionários que tiveram que voltar. Que coisa. Por causa do sustento. E aí o que faz? Volta para poder levantar mais mantenedores, tal, para vir de novo para o campo. Que é uma prática comum dos missionários, é interessante. Ali de 3 em 3, 4 em 4 anos, é necessário que o missionário volte para refazer a sua rede de sustento. Sim, sim. Porque é chato falar isso, mas é meio que natural ele ir perdendo sustento ao longo da jornada. Isso acontece com todo missionário. Com o tempo, uma igreja deixou de o orçamento aperta. O orçamento apertou, é um filho a mais. Então tem essas necessidade coisas. Eu falo lá na ponta. E também aqui, a igreja vai reformar, vai fazer uma construção, tal, vai construir um novo templo, e às vezes corta aqui, corta ali, o missionário. Pior que eu fico imaginando essas discussões dentro da igreja. Nós estamos colocando ar-condicionado na igreja, deixando o missionário passar necessidade no campo. Isso é uma tensão. Pastor Luiz, eu quero ver se a nossa produção consegue trazer o senhor de novo aqui, porque eu tenho outras questões sobre missões de sustento que eu gostaria de que o senhor tivesse mais tempo para explorar. Só vou lançar um aqui, por exemplo. Em rede social, por exemplo, a gente vê muitas fotos e tudo. Eu já vi fotos de missionários que ganham sustento da igreja. E quando eles mandam as fotos e imagens oficiais para a igreja, é de lugares com carência, com necessidade. E às vezes escapa no Instagram, na rede social lá, fotos em lugares chiques, né? E como é que a igreja lida quando acontece isso? Mas eu vou deixar isso para um próximo programa, porque eu tenho curiosidade. Dá uma conversa boa. Parabenizar o senhor e a 8ª Igreja pelo ministério e agradecer, viu, por ter vindo ao Mente Aberta. Um prazer, uma alegria. Eu que agradeço. Vamos marcar o próximo. Ótimo. Tá joia? Muito obrigado a você também que assistiu essa conversa com o pastor Luiz Nassif sobre sustento missionário. Tenho certeza que você, assim como eu, nós aprendemos muito. Te agradeço e espero que você assista sempre os nossos programas Mente Aberta aqui da Rede Super. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.